Vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 3. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor e entender aquilo que Deus tem falado às igrejas ao decorrer das épocas, ao decorrer dos anos. E eu sei que é cansativo, mas mais uma vez eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Nós estamos na quinta carta, a carta de Jesus para a quinta igreja, a igreja de Sardes. E nós vamos ler somente o versículo 1 aqui, depois leremos o restante. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tens nomes de que vives e está morto. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque a tua palavra está aberta e nós cremos no poder da tua palavra para fortalecer e alimentar os salvos. Pai, esvazie a minha vida de meu orgulho, de meu ego, de qualquer sentimento, ó Pai, de aparecer, para que Cristo venha aparecer esta noite no ensino das Escrituras. Que Cristo apareça, ó Pai, neste culto e no coração de cada ouvinte. Que o Senhor, ó Pai, use esse momento separado, aonde iremos aprender da tua palavra. Senhor Deus, que nós possamos beber direto das fontes espirituais. Abençoe, ó Pai, a tua igreja a avançar pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo. É em nome do teu Filho Jesus que nós pedimos. Amém. Podeis assentar. Nós já vimos 4 igrejas aqui. Estamos dando pregações continuadas e aqueles que acompanham o canal da igreja sabem disso. Mas eu quero fazer alguma recapitulação aqui. A primeira carta escrita às igrejas é a igreja na cidade de Éfeso. E ali Deus faz uma censura, faz uma advertência àquela igreja. Aquela igreja tinha muitas obras, mas ela fazia as suas muitas atividades sem o primeiro amor. O primeiro amor, aquilo que todos os estudiosos concordam, é o sentimento que nós temos nos primeiros dias ou na primeira época após aceitar Jesus Cristo. O grande perigo de nós perdermos os sentimentos por Deus e vivermos somente ações corretas. Deus não quer isso. Deus não te salvou só para você fazer o certo. Você foi salvo para ter sentimento certo. E a igreja de Éfeso é exortada nesse aspecto. A segunda cidade aonde estava estabelecida a igreja, a qual Jesus faz a sua avaliação, é a igreja de Esmirna. O que ele vai dizer para a igreja de Esmirna é: não tenha medo do que vai acontecer no futuro. Jesus sabia e estava alertando a sua igreja que coisas ruins aconteceriam no futuro. Nós também podemos pensar em acontecimentos futuros como a tribulação. Sabe, nós podemos pensar naquele preparar de coisas que vão acontecer antes do arrebatamento, de guerras e rumores de guerras, de situações políticas. Nós podemos pensar em coisas ruins que podem acontecer. E então Deus diz à igreja de Esmirna: não foque nas coisas ruins que estão acontecendo e que vão acontecer. Foque em ser fiel até a morte.
Então a igreja de Esmirna, ela fala: para de olhar para a política, para as coisas externas, olhe para a tua fidelidade. E essa mensagem é muito tremenda. Muitas vezes nós estamos querendo abraçar o mundo inteiro, ajudar as pessoas, e nós não estamos preocupados em sermos fiéis. A terceira igreja que Jesus direciona a sua carta é a igreja de Pérgamo. A igreja estava sendo destruída por erros doutrinários. A igreja de Pérgamo estava sendo destruída pela doutrina de Balaão, aonde a liderança permitia a doutrina de Balaão, aonde a liderança não se importava com a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? Nós falamos naquele dia, que é quando nós misturamos coisas do mundo com coisas da igreja. É quando nós estamos com um pé na igreja e um pé no mundo. E qual que é o problema da doutrina de Balaão? Qual que foi o conselho de Balaão? Nós não podemos amaldiçoar o povo de Deus, mas se a gente levar eles a pecar, Deus mesmo se afasta deles. Muitas pessoas não são amaldiçoadas. Muitas pessoas não têm nenhum trabalho espiritual na vida delas, negativo, mas as próprias pessoas deixam de ser abençoadas, porque elas estão pecando e Deus não abençoa quem está em pecado. Essa era a doutrina de Balaão. A quarta igreja que falamos é a igreja de Tiatira, e também estava sendo destruída por erros doutrinários, por acreditar numa mulher, a qual o texto vai chamar ela de Jezabel, uma mulher que não foi colocada por Deus na igreja, mas ela própria se intitulava profetisa, e a igreja acatava a voz dessa mulher como se fosse voz de Deus. E então a Bíblia orienta a igreja de Tiatira: abandone a sua prostituição espiritual. A igreja espiritual, mente de Tiatira, ela fez um compromisso com Deus espiritualmente, mas ela tinha compromisso com outras coisas, a qual elas colocavam em primeiro lugar. E aquela mulher Jezabel, na verdade não é o nome, mas assim um nome simbólico, diz que não tinha problema aquilo. Muitos pastores: não, Deus entende. Você não coloca Deus em primeiro lugar, mas Ele entende. Você não tem tempo para orar, mas Deus entende. Você não consegue vir na igreja, Deus entende. E essas cartas mostram que Deus não é tão compreensivo assim. Deus está cobrando um posicionamento daqueles que fazem parte da igreja, daqueles que se dizem salvos. E aí então vem a quinta carta, que é a carta da igreja que se encontra na cidade de Sardes. Meus irmãos, a igreja na cidade de Sardes, ela é a quinta carta. Eu quero que vocês entendam algumas coisas aqui para pano de fundo da mensagem. Esta carta, ela é direcionada a igrejas locais, porque essas igrejas locais, o problema, ou a vida, ou a vivência dessas 7 igrejas locais, elas representam as demais igrejas. Quando nós pegamos o primeiro versículo de cada carta, essa carta ela é dirigida a uma igreja local específica. Mas quando nós pegamos o final dessas cartas, o que tem no final de todas as cartas? Olha aqui o final, versículo 6 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural. Todas terminam o que o Espírito diz às igrejas. Cristo, ele pega essas 7 igrejas como exemplo para todas as outras igrejas.
É por isso que eu não creio que a igreja de Éfeso fala de uma dispensação de igreja, e que a outra fala de outra, e a de Sardes então revela a época pré-reforma protestante. Não, eu não creio desta forma. Porque a própria Bíblia, no final de todas as cartas, é aquilo que o Espírito diz às igrejas, é todas as igrejas. Sabe, a nossa igreja, no sentido de igreja Emanuel, ela vai se identificar com uma mais, ou talvez um adorador se identifica, mas isso está acontecendo no mundo com as igrejas, essas 7 coisas, essas 7 orientações, estão acontecendo. O ensinamento de Cristo nessas cartas não é para o passado, é para o presente. Existe algo bem detalhado e bem diferente nos escritos do Novo Testamento com as cartas às igrejas de Apocalipse, porque quando nós pegamos as demais cartas do Novo Testamento, meus irmãos, você vê os apóstolos escrevendo em primeira pessoa, mas aqui Deus está em primeira pessoa. Aqui, irmãos, não é João falando que Jesus disse. Aqui é Jesus dizendo às igrejas. Na carta de 1 João, filhinhos, eu vos escrevo o que também vos aprendi. Ele está dizendo o que Jesus disse. Mas as cartas não tem isso. É Jesus dizendo diretamente para as igrejas. Sabe, irmãos, Deus, Ele está preocupado com a sua vida, que se identifica como igreja dele aqui na terra. Então vamos olhar aqui para a igreja de Sardes. Olhando para a igreja de Sardes, os irmãos precisam entender que o contexto histórico é relevante, porque a cidade de Sardes, ela foi uma cidade muito importante antes de Cristo. Essa cidade, ela era uma cidade construída no topo de uma montanha. Essa cidade era uma cidade rica, tinha minas de ouro em volta daquela cidade. Só que essa cidade, ela foi destruída 2 vezes. Na primeira vez que ela foi destruída, ela se reergueu. Na segunda vez que ela foi destruída por um terremoto, e nunca mais se reergueu. Se reergueu no sentido de glamour, de se tornar uma cidade importante. E agora, então, os moradores daquela cidade carregavam uma história. E a história da igreja de Sardes é que aquela cidade não tinha a glória e nem a importância do passado, que chegou até ser capital de várias coisas. Mas a política daquela cidade, aquela cidade estavam tentando agradar pessoas, a cidade instituiu também o culto ao imperador romano. E ela então instituiu um culto ao imperador romano para que o imperador de Roma mandasse recurso, porque eles tentavam ter aquela glória do passado. Mas aquela glória nunca seria devolvida a ela. O tempo passou. E é nesse contexto que a carta é escrita para Sardes. Então, note aí nas escrituras, eu quero relembrar algumas coisas que eu já disse. Ao anjo da igreja em Sardes escreves. A palavra anjo aqui é mensageiro. Alguns entendem como anjo angelical, e a palavra dá esse entendimento também. Mas eu entendo que é anjo mensageiro da igreja da cidade de Sardes, pelo contexto. Porque o contexto maior é que a mensagem é entregue a João, e João não tinha missão de dar mensagem para anjo. João tem missão de ensinar discípulos dos apóstolos, que são pastores e mestres. E então ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas.
Nós já vimos lá no capítulo 1 que são as 7 estrelas, nós já vimos os 7 candeeiros de ouro, já foi dito aqui sobre os 7 espíritos, mas o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Ele aparece na construção do tabernáculo, ele aparece para descrever algo perfeito. Os 7 Espíritos de Deus não traz a ideia que existe 7 Espíritos, mas que existe um Espírito perfeito. Nós o conhecemos como o Espírito Santo de Deus. Sabe, o Espírito que é Deus. Aquele que distribui o Espírito Santo pela fé no Filho. Sabe, irmãos, aquele que está conversando com a igreja de Sardes, é aquele que dá o Espírito Santo, é aquele que tem o Espírito Santo. Sabe, todo aquele que é salvo, ele foi salvo por um acontecimento, porque Deus lhe deu a oportunidade de crer. Sabe, se você nascesse num país muçulmano, ou numa tribo indígena, aonde não chegou nenhum missionário, nem a oportunidade de crer, vocês teriam. Nem a oportunidade, dependendo do país que vocês nascessem, ou de qual etnia vocês pertencessem, vocês não poderiam nem mesmo escolher recusar Cristo, porque não existe mensagem do Evangelho lá. As pessoas conhecem Deus pela natureza, mas não por Cristo. Aquele que tem o Espírito perfeito, aquele que foi para o céu para derramar o Espírito Santo, é esse que está diante da igreja, e ele está no versículo 1, dizendo que conhece a igreja. Deus conhece as obras da sua igreja. Agora eu quero que você entenda o seguinte, que igreja é o coletivo, e é o coletivo da maioria. O próprio texto vai mostrar que existe poucas pessoas que vivem diferente, mas ele está mostrando aqui no versículo 1, o comportamento da maioria. E ele vai então descrever aqui no verso 1, as obras da maioria, da coletividade. Mas antes de continuar, eu quero que você medite nisto, que Deus conhece as nossas obras, mas olhando para a igreja de Sardes, as obras que Deus vai falar aqui no versículo 1, são obras negativas, são obras de morte, são obras de quem não conhece a Deus, de quem anda longe de Deus. O conhecimento de Deus é tremendo. Meus irmãos, eu lendo as Escrituras, toda vez que eu vejo a revelação de seres espirituais, eu vejo, sabe o que me admira? De como os seres espirituais conhecem do nosso mundo, e nem estou falando do Senhor Todo-Poderoso. Quando você encontra uma pessoa que está sofrendo com angústia espiritual, eles conhecem tremendo. Já vi irmãos testemunhar, falou: pastor, encontrei ali um ser espiritual que falou um tanto de coisa. Meus irmãos, toda vez que aparece anjo na Bíblia, o anjo está falando qual língua? Do homem daquele local. Quando ele aparece um anjo para Abraão, o anjo está falando a língua de Abraão. Quando aparece um anjo para Maria no Novo Testamento, o anjo está falando que língua? De Maria. Quando aparece para Paulo, meus irmãos, os anjos conhecem a nossa vida, eles conhecem o nosso idioma. Quando o anjo aparece, meus irmãos, os anjos, os seres espirituais, o mundo espiritual está atento, sabe por quê? Porque Deus conhece. Nada é desconhecido de Deus. Um dia tinha uns servos de Deus que foi jogado na fornalha. O que Deus fez? Desceu lá para o meio do fogo. Rapaz, como que Deus está tão vidrado, tão observando os acontecimentos aqui dessa terra? Daniel começa a orar,
o anjo desce lá para conversar com ele e para contar coisas e coisas. Irmãos, quando eu olho para Deus e os servos de Deus, o anjo que anuncia, né, ou o anjo do Senhor que anuncia o nascimento de Sansão, meus irmãos, os seres espirituais conhecem idioma, os seres espirituais chamam os servos aqui na terra, quando ele aparece, pelo nome. Eles conhecem tudo, conhecem o idioma, conhecem o nome de vocês, a cidade, conhece tudo. Mas aqui é o Senhor de todos. Aqui é o Senhor dos anjos, é o Senhor de todos. Ele fala: conheço as tuas ações, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece tudo. E aí Jesus vai dizer a pior coisa que se pode dizer de uma igreja, e Ele vai falar que Ele vai dizer isto porque Ele conhece. A pior coisa que você pode dizer de uma igreja é o que está aqui no versículo 1: conheço o teu comportamento, que tens nome de que vives, está morto. A pior coisa que se pode dizer de uma igreja é que ela está morta. Sabe por quê? O que significa estar morto? Significa alguém que não faz diferença. Se alguém olha para você tendo vida e fala: você está morto, significa que você não faz diferença nenhuma. Ter você aqui ou não ter, não tem diferença. E aí Jesus, por conhecer a igreja de Sardes, vem com uma exortação, com uma palavra tão dura, mas Ele não vem por especulação, Ele fala por conhecimento. Ele fala por conhecimento. Que essa igreja tinha nome de que vive. Sabe, essas pessoas, o CPF delas estavam valendo. Elas estavam registradas no mundo dos vivos. Mas o comportamento espiritual era comportamento de quem não tinha vida espiritual. Porque nós, os salvos, muitas vezes, irmãos, corremos o risco de esfriar espiritualmente e nem perceber. Nós corremos o risco de levar uma vida fria com Deus e nem perceber. Corremos o risco de se levantar aqui e pregar. Irmãos, nos últimos dias o amor vai se esfriar, e quem está pregando já está uma pedra de gelo. Nós corremos o risco de alertar pessoas para o esfriamento. Nós corremos o risco de falar para as pessoas: aceite Jesus e tenha uma vida operante, aceite Jesus e tenha uma vida fervorosa, e nós mesmos termos aceitado Jesus e levar uma vida fria, uma vida de morto-vivo. Porque morto-vivo, para aqueles que jogam videogame, é zumbi. Deixa eu explicar algo para vocês, irmãos. Esta carta, ela é direcionada para quem? A igreja. Ele não está falando para descrente. É para a igreja que se encontra na cidade de Sardes. Não é para pessoas que não tinham aceitado Jesus. Não é para pessoas que não professaram a fé. É para pessoas da igreja de Sardes. Elas tinham uma profissão de fé, que estavam vivas em Cristo. Elas tinham uma profissão de fé, que o Espírito Santo vivificou elas. Elas tinham nome de que vive, mas as suas obras eram obras de quem não é vivo. Pessoas que caíram na frieza e perderam o prazer em Deus. Pessoas que perderam o propósito de testemunhar de Deus. Pessoas, irmãos, que tiraram a armadura de Deus da vida delas. Pessoas que tiraram o capacete da salvação, tiraram, sabe, irmãos, o escudo, tiraram o cinto da verdade, tiraram as sandálias. Pessoas que não conseguem vencer as coisas mínimas dessa vida, como vencerão e resistirão ao inimigo? Pessoas que não vencem as coisas mínimas dessa vida, como lutarão ao lado de Cristo?
pessoas que perderam a força, perderam o propósito de lutar, porque a vida cristã, até para um homem velho, irmão Adriano, como o apóstolo Paulo, estava velho, ele diz: combati o bom combate. Era um homem velho, não é idade física, é aqui, ó. Estou vivo até combater o bom combate. Sabe, a minha luta não é a luta com os problemas, a minha luta é a luta para eu ficar firme, é a luta para eu testemunhar da minha fé. Quando é triste quando uma igreja perde o propósito, porque uma igreja perde o propósito junto com a maioria dos irmãos. Muitas igrejas se assemelham nos dias de hoje clubes. O que é um clube? É onde as pessoas pagam uma mensalidade para ter benefícios juntos, seja uma piscina, seja um local de pescaria, seja uma quadra de futebol. Muitas igrejas perderam o objetivo de ter o Espírito Santo, elas estão somente tendo prazer em ficar juntas, em ter algum benefício. Algumas igrejas se assemelham a ONGs, tudo que eles fazem é cuidar de algum órfão, ou talvez entregar cesta, ou entregar comida para alguém na frente da rodoviária, e tudo isso é correto, mas não pode se resumir a isso. Tudo isso faz parte, mas a igreja, ela não se resume a ajudar pessoas e nem fazer coisas juntos. Sabe, irmãos, esta igreja, ela tem uma profissão de fé que vive, mas ao Senhor da igreja, aquele que conhece a igreja, Ele é quem atesta que ela tem nome que vive, mas espiritualmente está morta. Sabe, muitas igrejas, existem pessoas fazendo planos de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um famoso comerciante. Muitos têm projetos dentre os membros da igreja, mas quais são os projetos de vida espiritual? Você tem projeto de pregar, você tem projeto de fazer abertura, você tem projeto para ser um diácono, você tem um projeto para ser um pastor, para ser um missionário, você tem projeto espiritual, ou toda a sua experiência de Deus é em projeto de no final da vida você poder ter um rancho e viver lá com seus netos? Você tem sonhos para vivenciar com Deus aqui? Você tem projetos espirituais? Porque se você não tem, você está morto espiritualmente, sabe, no sentido de viver afastado de Deus. Em Efésios capítulo 2, vai descrever qual que é o comportamento de alguém morto espiritualmente. Sabe, para nós entendermos talvez o que é alguém morto, nós precisamos entender o que é alguém vivo. A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis que Deus é a fonte de vida. Deus é a fonte de vida. De qual vida? De todas as vidas. Sabe, quando o homem ainda era pó na terra, como que ele ganha vida física? Com o sopro de Deus. E Efésios capítulo 2 vai falar que ele ganha vida espiritual pela fé, Efésios 2:8. Então Deus é aquele que dá vida física, Deus é o que dá vida espiritual. Existem duas vidas que Deus dá: uma vida que nos faz andar e conversar, e uma vida que nos faz ter um projeto de vida espiritual. Porque vida é Deus, Deus é vida, e quem vive longe de Deus não tem vida. O que aconteceu quando Adão e Eva pecou? Eles morreram, mas eles continuaram andando. Eles morreram espiritualmente, mas eles se esconderam. Como que ele morreu se eles estavam entre os arbustos? Eles morreram espiritualmente, porque Deus é a vida. Sabe, meus irmãos,
É por isso que Deus pode curar pessoas, é por isso que Deus pode salvar pessoas, porque Ele é o controlador da vida, Ele tem poder para isto. Agora, Deus é vida, e Ele dá vida física, e Ele dá vida espiritual, mas quando Ele dá vida espiritual? Quando as pessoas acreditam nele, quando as pessoas se arrependem e confessam seus pecados. E eu quero que você entenda, para eu concluir esse verso 1 aqui, que Jesus está falando que eles estavam mortos espirituais, com base em quê? No sentimento delas? Conheça as suas obras. As nossas obras testificam que está dentro de nós. É aquela frase polêmica que eu já preguei aqui no passado. Deus odeia o pecado e ama o pecador. É complicado, porque você faz aquilo que você tem dentro de você. Se for no dia da sua salvação, a frase está certa. Sabe? Você é aquilo que está dentro de você. Quando Deus tem lá a história do primeiro homicídio, tem 2 irmãos ali, Caim e Abel. Deus rejeita o que de Caim? Está no capítulo 4, verso 5. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Ninguém é rejeitado só pela sua ação, é rejeitado pelo ser também. Porque, irmãos, não tem como desvincular, não tem como eu ser um pastor espiritual aqui e viver de forma carnal aí fora. Não existe isso. Ou a gente é espiritual, procurando ser espiritual em todas as áreas, ou não. Aquele que é convertido, ele é convertido dentro do casamento, ele é convertido dentro do quarto, ele é convertido em todas as áreas. Você é convertido na hora no ato sexual, você é convertido na praia, você é convertido no seu emprego, você é convertido em todo local. Não tem como ser crente num lugar e não crente no outro, porque a conversão é o externar das nossas ações. Deus é visto em nós pelo nosso comportamento, e Deus, olhando o comportamento dos membros da igreja de Sardes, Ele falou o seguinte: vocês têm profissão de fé, mas vocês estão vivendo como morto. Ele não fala, sabe, irmãos, a conduta deles era como morta. E aí o versículo 2 e 3, você tem que entender o porquê que Deus está falando isso. Se Deus quisesse matar eles e destruir eles, Deus faria. Mas por que Deus está falando? Porque Deus quer gerar o que neles? Arrependimento. Sabe, irmãos, se Deus quisesse destruir a igreja, Ele podia, sei lá, invadir aquela cidade com lobos, ou mandar um meteoro lá. Mas por que Ele está escrevendo uma carta? Seja sensível. Olha o versículo 2 e 3: sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha como que começa o verso 3: arrependa-te. Meus irmãos, salvo também erra. Arrependimento não é um assunto só para aceitar Jesus. Lá na igreja de Corinto tinha um homem que estava pecando lá. O apóstolo Paulo numa carta fala: está vivendo como incrédulo, entrega para Satanás destruir o corpo dele. Mas depois na outra carta ele se arrependeu, traz ele para a Irmandade. Está lá. Nós lemos o texto aqui, se nós continuássemos o texto de 1 Coríntios 11, ia falar: existem alguns fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, depois do versículo 29, 30.
Sabe por quê? Porque existem cristãos que não são sensíveis ao arrependimento, e aí Deus começa a permitir doenças invadir aquela pessoa, para aquela pessoa falar: será que essa doença não é porque eu estou longe de Deus? Será que essas coisas que está vindo na minha vida são coisas normais da idade, são coisas normais da vida? Ou será que isso pode ser porque eu estou com algum erro na minha vida e estou fazendo vista grossa? Porque a vida de quem é salvo é uma vida de arrependimento. Arrependimento não é um assunto só para descrente. Arrependimento é para descrente e é para salvo também. Arrependa-te das suas obras. É o que Jesus diz à igreja de Éfeso, é o que Jesus está dizendo à igreja de Sardes: arrepende. Muda o seu testemunho, muda a sua conduta, muda a forma de viver. Sabe, meus irmãos, Deus está mostrando aqui que, embora nós temos grandes problemas, Deus tem um grande amor, porque ao invés dele virar para nós e falar: você não tem conserto, ele fala: arrependa-te que eu te quero. Fala sério, irmãos, que amor é esse? Sabe, aonde se encontrar esse amor? Meus irmãos, que esposa que tem esse amor, que marido que tem esse amor, que filho que tem esse amor. Meus irmãos, esse é o amor que nós devemos percorrer e ter ele na nossa vida. Mas é um amor divino, é um amor que desce do céu, é um amor que nós desconhecemos em nosso coração. Mas seja sensível, arrependa-te. Olha o que ele diz aqui no versículo: guarda o que tem ouvido, verso 3. Pois, meus irmãos, a ideia aqui do versículo 3 é o seguinte: arrependa do quê? Porque você tem ouvido pregação e não tem praticado, você tem lido a Bíblia e não tem praticado, você ouve o pastor na internet e não pratica, você ouve os devocionais e não pratica. Arrependa de você estar ouvindo as coisas e não praticar. Seja sensível, aproveite as oportunidades. Lembre que hoje você tem a liberdade aqui. Mas o final do verso 3 diz de um ladrão, e a ideia aqui é que ele virá como um ladrão. Sabe o que é a ideia aqui, meus irmãos? Naquela época, eu vou falar naquela época, porque quando tem um ladrão, só funciona se você se preparar antes. Se o ladrão entrar na sua casa e você não preparou antes, você fez o quê? Dançou. Para você combater um ladrão naquela época, você tinha que preparar com antecedência. Se prepara com antecedência. Sabe por quê? Para de pensar só nessa vida, pensa no futuro. Eu vi uma postagem na época da Páscoa, que no dia que Jesus foi morto, na sexta-feira, Pilatos julgou Jesus, mas depois Pilato saiu dessa terra e ele vai ser julgado por Jesus. Aqui nessa terra Pilatos era um juiz, mas no mundo espiritual a conversa é outra. Meus irmãos, aqui você pode falar: eu não vou dar valor para Jesus não, vou ler a Bíblia não, vou orar não, vou na igreja não. Aqui, a hora que se você chegar naquele dia e não tiver preparado, a conversa é outra. Ele vai falar só das suas obras. Ele não vai falar de nada que não seja as suas obras. Ele conhece as suas obras. Ouvi uma frase antiga, mas essa semana apareceu no meu Instagram de novo. Sabe qual que é a maior utilidade do Facebook, do Instagram e das redes sociais? Mostrar que todo crente tinha tempo para ler a Bíblia e orar e não fazia. A maior utilidade da rede social na eternidade. Vocês falavam que não tinha tempo, a rede social vai provar que vocês tinham era muito. Meus queridos irmãos, o Deus está falando
eu conheço os seus erros, e eu estou propondo arrependimento. Sabe por que ele propõe arrependimento? Porque você está aqui, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Se você ainda não morreu, você pode se arrepender. A oportunidade é dada a esta vida. E aí ele quer que você guarde duas coisas na mente. Então olha o versículo 4 e o versículo 5, olha o que você não deve esquecer. Então ele mostrou o erro, ele mostra qual que é o objetivo dele, enfatizar o erro, é o seu arrependimento por amor, e agora ele vai mostrar o que você não deve esquecer. Versículo 4: tens contudo em Sardes, na igreja de Sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Meus irmãos, sabe o que você não deve esquecer? Que Deus valoriza os pequenos atos de fidelidade. Deus valoriza as pequenas atitudes de fidelidade, seja pequenas em tamanho ou pequenas em quantidade. Algumas igrejas, não é o caso desta, talvez a maioria da igreja estão vivendo um liberalismo, e de repente existe um grupo de mais conservadores dentro dessa igreja. Fica firme, Deus valoriza todo gesto de fidelidade e amor. Sabe, eu quero que você entenda, o versículo fala que aqueles que são fiéis andarão de branco. Andarão aonde? Aonde o texto fala? Não, o texto não fala aonde, o texto fala com quem? Porque mais importante do que andar no céu é andar com Jesus, seja na terra, seja no céu, seja em Saturno, em Marte, em qualquer lugar. Meus irmãos, aqueles que guardam, aqueles que se arrependem, aqueles que têm obras justas, puras, andarão com Jesus em qualquer lugar. Lógico que andarão com o céu também, mas não é só no céu. Não sei, se Jesus for para outro lugar, nós vamos junto, porque é comunhão, é andar com Ele, é andar com Ele. Olha o que diz, final, verso 5: ao vencedor será assim. Então o versículo 5 já fala que tem dois tipos de pessoa. Se tem o vencedor, tem quem? Tem o vencedor. No texto, quem é o vencedor? O que se arrependeu. O que se arrependeu. O vencedor é o que foi sensível à pregação. O vencedor é aquele que se arrependeu e mudou de comportamento. Quem que é o vencedor? Aquele que estão andando de vestidura branca, aqueles que estão vivendo em pureza aqui na terra. Se você não valoriza pureza aqui na terra, por que você quer viver num lugar puro no céu? Se pureza aqui para você não é importante, por que no céu vai ser? Você está querendo é só escapar do inferno. Você não ama a Deus e nem as coisas que Deus ama, porque Deus ama a pureza. E quando a gente tanto de sacrifício no Velho Testamento, a gente fala, gente, se tem uma coisa que fica muito clara, eu não entendo a metade daquilo lá, mas eu entendo uma coisa, que Deus odeia pecado. E se Deus odeia pecado, eu vou cuidar da minha vida, porque o pecado não só matou Cristo naquela cruz, mas o pecado também impede Deus de ter comunhão, impede Deus de vir ter conosco, sentar no nosso sofá na hora do devocional diário, impede Deus de estar com você naquela oração que você faz dentro do carro. Sabe, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Aqui a ideia de branco é pureza. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Meus irmãos, esse texto aqui é polêmico, eu não vou entrar nessa polêmica, porque esse de modo nenhum apagarei, existem pessoas que entendem eles de duas formas. Tem gente que fala, pode apagar, por isso está escrito não apagarei. Aí o pessoal fala, perde a salvação. Eu não creio nisso. O que eu creio? Eu creio que isso aqui é um estímulo
para quem é salvo, porque eu não posso interpretar um texto sozinho, eu tenho que interpretar um texto dentro da coletividade de versículo. Deus está querendo te estimular, sabe que o seu nome está com Ele, até mesmo para aqueles que creem em algo mais profundo. O nome foi escrito no livro da vida quando? Só falar isso, depende da época, não tem como apagar. Foi escrito quando? Antes de você nascer. Então a ideia aqui é outra, sabe, você estará com Ele, é um estímulo. E aí ele diz, não só não apagará, porque está escrito, e aí ele fala, pelo contrário, confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos. O que é a ideia de Jesus? Traduz a ideia é honrar. Você viveu com pureza, você não teve vergonha de pureza, você não teve vergonha de ser bebê, você não teve vergonha de ser virgem, você não teve vergonha de abandonar a cachaça, abandonar as coisas por amor a Deus. Eu também não vou ter vergonha não, sabe, eu vou te confessar no céu, sabe, seu nome vai estar lá, no livro de entrada de convidado, livro da vida. Sabe por quê? Porque você amou o que Deus ama, você amou a pureza. Sabe, irmãos, esta é a mensagem, versículo 6, o que o Espírito diz, não a Sardes, mas o que o Espírito diz a todas as igrejas, porque está no plural. Quem tem ouvido, ouça. A ideia de quem tem ouvido, ouça, é atender, não é ouvir, mas é atender. Quem tem juízo, obedeça. Quem tem juízo, ore para que você se arrependa, ore para que Deus te aceite, ore para que o seu coração seja sincero, ore para que você foque no seu testemunho, e não em erros deste mundo, seja da igreja, do pastor, de pessoas. Ore pela sua vida. Então vamos fechar os olhos, curvar a cabeça, e vamos orar pela nossa vida. Eu não sei o porquê, essa mensagem era para ser pregada domingo passado, e aí algo aconteceu dentro do meu coração, que eu não sei explicar, e então foi colocada uma mensagem domingo anterior, e trazida essa mensagem para hoje. E eu fico me perguntando como pastor, Senhor, essa mensagem é para alguém que está na internet, é para alguém que está aqui, para quem é essa mensagem? Obviamente, primeiramente ela é para mim, para que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu, pregando às pessoas, não venha a ser desqualificado. Mas ore, o porquê Deus te trouxe para ouvir essa mensagem? Por quê? Enquanto os irmãos oram, um grupo de louvor pode chegar.